A Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, Senhor, pois são tuas, para Jesus. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. Diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e assim será, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por favor. João capítulo 5. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Repita comigo: não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Com quem Jesus está falando aqui? Ele está falando com aquele homem, com aquele paralítico do tanque de Betesda. Aquele homem que ficou 38 anos à beira do tanque, esperando que alguém fizesse algo por ele, esperando que alguém o colocasse dentro do tanque, porque de tempos em tempos o anjo passava, agitavam as águas, e aquele que fosse o primeiro a entrar no tanque era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Amém? A colocação de Jesus: olhe, você está curado. Diga comigo: não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Algo que ele tinha feito o levou àquela situação. Alguma atitude o levou àquelas circunstâncias. E nela ele permaneceu 38 anos. 38 anos, inclusive, quando falamos a respeito dessa passagem, nós vemos que era na verdade, ele não estava esperando que Deus fizesse algo por ele, sim que alguém o ajudasse, que alguém fizesse alguma coisa por ele. Mas esse não é o ponto. O ponto é que, e é o ponto que eu quero que você pegue e absorva, é que algo foi cometido, um erro foi cometido, que o levou àquela circunstância. E Jesus fez a observação justamente ali: você está liberto, você está curado, teu problema, tua dor, teu sofrimento, tua humilhação chegou ao fim. Agora, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Esse é aquela famosa frase que o mundo utiliza, que algo não serve de nada na sua vida e só vem para desgraça mesmo quando você não aprende nada com isso, quando você não aprende nada com aquela experiência. Ele teve uma experiência dolorosa, de uma escolha errada, de uma atitude errada, que o levou àquela circunstância, aquele sofrimento que durou 38 anos. Amém? E aí é inteligente, eu vou pegar vários pontos, tá? É inteligente que nós façamos uma boa reflexão. Espera aí, algo que me trouxe tanta dor, que me trouxe tantos problemas, que me trouxe tanto sofrimento, deixa eu analisar aonde eu errei, porque Jesus está deixando claro: não volte a fazer aquilo, não volte a cometer aquele erro, para que
algo pior não lhe aconteça. Inclusive, deixando claro uma coisa: uma pessoa pode ser abençoada, a vida dela pode ser transformada, mas se ela não vigiar, se ela não mudar o espírito, se ela voltar a fazer a mesma coisa, pode ser que fique pior do que era antes. Pior do que era antes. Amém? Então, esse é um ponto. Não fica tristinho não. Ô bispo, está falando que eu estou em pecado? Não, estou mandando você faça uma reflexão sobre algo que talvez tenha gerado dor, problema, sofrimento. Então é inteligente que a gente pare e faça uma reflexão profunda. O que eu possa ter feito, aonde eu errei, quais as escolhas que eu fiz, porque eu não quero mais viver essa situação. Passei uma vez, não passo mais. Vivi uma vez, não vivo mais. Se o Senhor mudou, eu não volto a cometer o mesmo erro, porque eu já sei qual é o resultado. Amém? Esse é um ponto. Algo que ele fez e causou. João 9:1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, repita comigo, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram. Repita em voz alta, por favor. Diga: mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Quem pecou, quem errou? Ele ou os pais dele, para que isso acontecesse, para que ele nascesse assim? O Senhor disse: nem ele nem os pais. Mas isto aconteceu para que a obra ou a glória de Deus se manifestasse na vida dele. É uma outra situação. Por quê? Por que isso? Por quê? Onde eu errei? Ou outras vezes aqueles, né? É os outros mesmo, né? O que você fez? Qual erro você cometeu? Não, tem pecado aí. Tem erro grave aí. Ou quando algo acontece que não é aquilo que nós estávamos esperando. E aí? Aí vem aquela maldita mania de sempre receber algo como ruim, como mal, como para maldição. Como poderia ser absorvido pela fé. Espera aí, mas por que tudo isso? Para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Mas por que isso está acontecendo? Para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Mas por que tudo isso? Para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Não sei por onde veio, mas vai. O final é um só. É a vitória. É a definição da minha vida. Em bênçãos. Amém? É uma outra posição. É uma outra posição. E nós analisamos cada uma delas. Porque a pessoa pode, tem gente que lucidamente, por que você está passando por isso? A pessoa já sabe, eu errei, eu fiz uma escolha errada. Tem gente que já de cara sabe ou não sabe? Sim ou não? Tem pessoas que são surpreendidas por situações, estão vivendo situações que não gostariam de viver, passando por situações que não gostariam de estar passando, e ela diz: mas por que isso? Por que está acontecendo isso? Por que tantas lutas, tantas adversidades? Por que tanto problema? Essa é uma outra visão. Para que a glória de Deus, para que se manifeste a obra de Deus na minha vida. Eu não sei o porquê, mas eu sei que é para a glória de Deus, que é para que a obra de Deus se manifeste na minha vida, para que o poder de Deus se manifeste na minha vida. Amém? Também tem esse aí sentado. Por quê? Por que tanto problema? Porque eu já aprendi uma coisa, e isso eu falo continuamente, pode prestar atenção. E minha esposa está me ouvindo aí, ela sabe. Quando algo amarra, eu digo: não se preocupe, tem algo por trás disso. Quando eu quero uma definição para já e ela não vem, eu digo: não se preocupe, tem algo aí.
Deus está preparando algo melhor, algo diferente, que a gente não está conseguindo enxergar, mas depois nós vamos entender que tem algo de Deus aí. E geralmente é assim. Geralmente, na maioria das vezes, acontece exatamente assim. A obra é tão surpreendente, é tão linda, que você fala: meu Deus, olha, é como se os olhos da gente fossem abertos. Amém? Passa. Atos 28, 1. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora ou uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se em sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente, diga comigo, este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, diga comigo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era o quê? Um Deus. Então, esta é outra situação. Paulo, ele já vinha enfrentando, olha a palavra que ela vai mudar, hein? O primeiro exemplo, aquele homem cometeu um erro, e aquele erro o levou àquela condição. Jesus disse: vá e não peque mais, para que não lhe aconteça algo pior. Segundo exemplo, o cego. Quem pecou? Ele ou o pai dele, ou os pais dele, para que isso acontecesse, para que ele nascesse assim? Jesus disse: nem ele, nem os pais, mas isso aconteceu para que nele se manifeste a obra, ou a glória de Deus. Outra tradução diz a glória de Deus. Essa situação já é uma situação um pouco diferente. Paulo já vinha sofrendo uma grande batalha, uma grande luta, uma grande guerra espiritual. O mundo espiritual já sabia de tudo que Paulo representava e de toda a obra que Deus realizaria através de Paulo. Então, ele chegou a essa ilha depois de um naufrágio. Afundou o barco. Afundou o barco. Naufragou, chegou na ilha. Quando chegou na ilha, foi até bem recebido. Mas de repente vai juntar uns gravetos para fazer uma fogueira. Vem uma cobra para fugir do calor, vem e morde na sua mão. E fica pendurada na sua mão. Naquele momento, ele chacoalhou e jogou a cobra, mas todo mundo já olhou para ele e disse assim: esse homem é um homicida. Tem algo aí na vida desse homem. Porque esse homem sofreu um naufrágio,
acabou de passar por um naufrágio. Não, ele escapou do naufrágio, agora vem uma cobra e pica, o pica. Esse homem é um assassino, esse homem tem uma maldição sobre a vida dele. E quando na verdade Paulo já vinha enfrentando uma grande, diga comigo, guerra espiritual. Uma grande guerra, uma grande batalha espiritual. Problema causado pelas suas próprias escolhas, problema que tem um propósito, e uma outra luta que é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual. Tudo são problemas. Paulo, que era um homem de fé, um homem que resolvia tudo na fé, com boas atitudes de fé, ao invés de entrar em pânico, ou por quê, porque isso, ou porque o naufrágio, porque agora uma cobra me pica, agora estão me chamando de assassino, agora estão se voltando contra mim, porque acham que eu tenho uma maldição, que eu carrego algo negativo. E agiu naturalmente, com fé. Diga comigo, eles porém esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, diga comigo, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era. Você viu como as pessoas mudam de ideia? Você viu? E como a fé muda qualquer situação? Quando a pessoa reage por fé e o resultado que todo mundo está esperando não acontece, de assassino, de maldito, de amaldiçoado, de desgraçado, o sujeito vira um Deus. Você viu como é que as coisas acontecem? De maldito, de amaldiçoado, de um assassino, opa, agora era um Deus. Não só a grande batalha espiritual que vinha enfrentando, mas também tinha um propósito aí. Diga comigo, havia um grande propósito nisso. Passa. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Tinha um propósito, e um propósito maravilhoso. A batalha, a perseguição espiritual que Paulo enfrentava, as guerras espirituais que Paulo enfrentava, como ele reagia, definia o resultado. Aí é que está. Qual é o problema que acontece hoje? A reação, a ação e reação das pessoas sempre são muito ruins. Sempre a ação e a reação são muito ruins. Quando a pessoa age por fé, ela tem uma manifestação de fé adequada, uma manifestação de fé, que é a fé que Deus espera dele, e que as pessoas estão olhando, observando e esperam. O resultado não é outro, senão, volta a palavra, aqui ó, diga comigo, eles nos prestaram muitas honras, foram honrados naquele lugar.
aonde muitos viram como assassino, como alguém maldito, já foi visto como um Deus, e extremamente honrados e abençoados, até sair daquele lugar e saíram por cabeça. Amém? Então, vamos lá. Primeira situação, um erro cometido, do qual levou àquela situação. Isso eu estou te levando a pensar, tá? Estou te levando a pensar porque não importa qual seja a situação, a ação e a reação determinam qual será o fim. E aqui, em todas as situações, o fim foi o mesmo. O resultado foi o mesmo. A primeira situação, um erro cometido. Um erro que levou àquele estado. Mas um erro que foi mudado, foi curado. O Senhor Jesus mudou aquela situação. Aquele erro foi perdoado. Aquela atitude foi mudada. Ele foi curado. Saiu daquela estagnação de 38 anos. Mudou. Segunda situação, quem pecou, ele ou os pais? Quem cometeu o erro aqui, foi ele ou os pais? Mas por que isso? Por que aconteceu? Nem ele, nem os pais. Mas isso se sucedeu para que nele se manifeste a glória de Deus. A obra de Deus. Até aqui perfeito? Está pensando? Porque eu não estou te contando historinha não. Seja qual for a situação, só quero te mostrar que o erro pode ser seu mesmo. Você pode não ter errado, ninguém ter errado. Você pode estar sendo perseguido, enfrentando uma grande batalha espiritual, uma grande perseguição espiritual, e a forma de lidar tem que ser a mesma. Tá, os exemplos aqui, quando nós reagimos bem, não importa qual é o problema, não importa por onde ele veio, não importa se o mundo espiritual se voltou contra nós, se o inferno se voltou contra nós, não importa, o que importa é como vamos agir, como vamos reagir, que o resultado sempre será o mesmo: a vitória. Amém? Nem ele, nem os pais, mas é para que nele se manifestasse a glória de Deus. Opa, então peraí, eu não cometi nenhum erro? Pode ser que não. Pode ser que você venha passando por uma grande experiência. Deus quer manifestar a glória dele na tua vida. Deus quer realizar algo glorioso na tua vida. Por isso que não pode abrir a boca para murmurar, para reclamar, para falar besteira, né? Para ficar naquele, sempre aquele, não, mas por quê? Mas por que Deus permite? Por quê? Porque não, Senhor, eu confio no Senhor, eu não sei porquê, não sei porque eu estou passando por isso, não sei porque eu estou enfrentando, mas eu confio no Senhor e eu sei que eu verei a tua glória na minha vida. Eu não sei, Senhor, se eu cometi algum erro, me ajude a enxergar. Se eu não cometi, eu creio que o Senhor tem o melhor para mim, o Senhor está trabalhando para, como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o meu bem. Amém? Terceira situação, batalha espiritual, perseguição espiritual, mas também tem um propósito. Paulo sofreu um naufrágio. O mundo espiritual, na verdade, queria arrebentar, destruir com a vida de Paulo. Mas o naufrágio não teve poder sobre a vida dele. Chega na ilha, vai se aquecer, molhado, com frio, com fome, vai se aquecer, uma serpente, uma víbora, diga comigo, uma víbora, o picou. Está cheio de víboras por aí, você sabe, né? Sabe, não sabe? Ou não, não tem? Está cheio de víboras por aí, não está? A víbora picou, fez algum dano? Causou algum mal? Diga comigo, matou? Chacoalhou a mão, todo mundo ficou observando, agora cai. Ixi, vai cair, vai inchar ou vai cair morto. Esperaram, aguardaram, mas não viram. Um homem de fé, diga comigo, um homem de fé. Um homem de fé. Nada aconteceu. Nada daquelas desgraças aconteceram.
Deus o usou de forma extraordinária naquela ilha, porque ele orou por alguém importante na ilha, curou, e depois vieram todos os enfermos, ele orou, abençoou, curou, saiu de lá honrado, abençoado e com toda a provisão que necessitava. Venceu toda aquela batalha. É importante que você analise. Veio de um naufrágio, picado por uma víbora, chamado de assassino, todo mundo apontando o dedo, é um assassino. Esse cara tem algo errado na vida dele. Tem algo errado aí na vida dele. Tem algo errado na vida dele. Esse cara tem maldição. Porque é assim que acontece. As pessoas, em vez de olhar para suas próprias vidas, sempre ficam olhando para a vida do outro. Tem pecado na vida dele, tem pecado, é maldito. Esse aí tem algo errado na vida dele. Sempre você encontra alguém para apontar o dedo. Mas seja o erro cometido, seja aquele problema que quem errou, ninguém errou, não sei por onde, não sei o porquê realmente está acontecendo, seja uma grande perseguição, uma grande batalha espiritual, não importa também, seja qual for a situação, o resultado é o mesmo. Diga comigo, a vitória. Diga, a minha vitória. É isso que você tem que colocar dentro de você. Por isso que você tem que se levantar. Por isso que a forma como você lida com a situação é que define qual será o resultado. O problema é que muitas vezes reage muito mal. O problema é que muitas vezes aquilo que o inimigo espera é o que acontece. O inimigo espera você inchar, você cair, você prostrado, você não ter força para se levantar. E é o que muita gente faz. Quando deveria se levantar, reagir, não, eu não aceito, eu sirvo a um Deus, eu creio num Deus poderoso, seja qual for a situação, todas as coisas cooperam para o meu bem. Essa situação se levantou, não sei o porquê se levantou, mas o final dessa situação é a minha vitória, é a glória de Deus na minha vida. O final dessa situação, todo mundo vai ver a minha vitória, todo mundo me verá honrado, abençoado por cabeça, exaltado por Deus. É isso que vai acontecer. Esse é o Espírito que tem que estar em você. Por que eu estou falando sobre isso agora? Porque nós temos 3 meses pela frente. 3 meses. E 3 meses para ser milagrosos. 3 meses para mudar e definir o seu ano. Você acredita nisso ou não? 3 meses para mudar e definir o seu ano. 3 meses para virar uma reviravolta. Mas é a maneira de você lidar, é a forma, é a convicção. Você vê que quando a pessoa ele tem uma postura firme, ela tem boas atitudes de fé, ela não se prostra, ela não se afasta, ela continua no mesmo espírito. Você vê que mesmo Paulo tendo sofrido um naufrágio, mesmo Paulo sendo picado por uma víbora, mesmo Paulo sendo acusado de um assassino, de um homem maldito, mesmo ele continuou na mesma fé, chegou ali, orou, mostrou o que estava dentro dele, o espírito que estava dentro dele, a fé que estava dentro dele, o poder que estava dentro dele. Se deparou com o enfermo, colocou a mão no enfermo, foi curado, todo mundo ouviu, de repente trouxeram outros, ele orou por todas aquelas pessoas, abençoou mesmo, muitos olhando para ele e vendo, opa, peraí, não é normal o que aconteceu com esse homem. Mas os resultados é que definem, a sua atitude é que define. Você vê que às vezes a pessoa, ele comete um erro, ou algo acontece na vida dele, todo mundo olha para ele e diz assim, esse cara é um maldito, esse cara é um fracassado, esse cara é um derrotado. Quando ele usa a fé, quando ele persevera na fé, quando ele tem boas atitudes na fé, os mesmos que olharam para ele e disseram que ele era um maldito, que ele era um fracassado, um derrotado, olha para ele e trata como se fosse um Deus. Porque o resultado tem que engolir o resultado. Tem que engolir o resultado. Amém? Olham para a tua vida e vê os resultados, a obra de Deus, o poder de Deus na tua vida. Passa, por favor. Isaías 43:1. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel:
Diga comigo, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Volta ali, por favor. Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou. Qual o seu nome? Qual o seu nome? É para você. É para você. Não tema, pois eu o resgatei. Ele não te tirou do mundo? Ele não te trouxe aqui? Se Ele te resgatou de lá, Ele te resgatou para você morrer aqui? Para você fracassar aqui? Para naufragar aqui? Como Deus não tirou Paulo de lá para ele naufragar e morrer ali. Não, levou para honrar. Agora, teve lutas? Teve. Teve situações adversas? Teve. Mas qual foi o dano? O resultado final é o que importa. É o final que importa. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, você vai atravessar as águas. Às vezes a gente não quer passar pelas águas, mas você vai atravessar as águas. Paulo não queria sofrer um naufrágio, pois ele sofreu. Quando atravessar as águas, os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, ou passar pelo fogo, diga comigo, não se queimará. Você vai passar pelo fogo. Você vai caminhar no meio do fogo, mas não vai se queimar. Entendeu? Você está sentindo até o calor, mas não vai se queimar. Você está sentindo a chama, mas não vai se queimar. As chamas não o deixarão em brasas, não o queimará. Desde os dias mais antigos eu sou. Diga comigo, não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Muda essa tradução, por favor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Diga comigo, operando eu, quem impedirá? Marcos 8, 22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Repita essa palavra comigo, mais uma vez. Mais uma vez, diga comigo. Mais uma vez, diga comigo. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. É um outro exemplo. Você observe que Jesus, ele cuspiu, colocou as mãos sobre o cego, ele orou pelo cego. E aí, você está vendo alguma coisa? Ele disse: eu vejo homens, mas esses homens parecem árvores. Então a obra não estava completa. A obra não estava completa. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Para que se completasse a obra. E nós, não é diferente conosco. Às vezes nós começamos a orar, coisas começam a se movimentar, coisas começam a mudar, mas às vezes não estão perfeitas, às vezes não estão exatamente como nós queremos. E aí, o que nós fazemos? Cruzamos os braços e paramos, desistimos? O que nós fazemos? Mais uma vez, e mais uma vez, e se for necessário, mais uma vez.
E se for necessário, mais uma vez, até que esteja completo. Porque é isso que o Senhor exige de nós. Às vezes a pessoa, ele faz uma vez e ele já desiste. Ele ora uma vez, ele já quer tudo pronto. Ele tem uma atitude de fé e ele quer tudo definido. E ele vê que as coisas começam a acontecer, começam a se movimentar, mas ele para. E é mais uma vez, fazendo mais uma vez, mais uma manifestação de fé, mais uma atitude de fé, mais uma vez é que vai definir completamente e tornar a obra completa na tua vida. Amém? Eu quero que você receba essa mensagem, que você faça uma reflexão profunda. Não é para terminar o ano da mesma maneira, não é para terminar o ano com os mesmos resultados, é para que você faça uma reflexão profunda acerca, talvez você possa ter cometido algo que o trouxe a essa situação. E aí, está tudo perdido? Não, não está. A partir do momento que nós buscamos a Deus, mesmo tendo cometido um erro, mesmo tendo cometido algo que nos trouxe todo esse reflexo, essas consequências, nós podemos mudar pela fé. O resultado é a mudança, o resultado é a libertação, é a cura, é a prosperidade. É esse o resultado. Talvez você esteja passando por algo que você não sabe por que está passando. Você fica pensando, aonde eu errei, o que eu fiz, o que eu estou fazendo de errado, o que eu tenho feito de errado para que não aconteça. Não quer dizer que você tenha feito algo de errado, não quer dizer, talvez o que você esteja fazendo é não tendo a atitude que Deus está esperando que você tenha. Não quer dizer que você tenha cometido um erro. Existe também, nós sabemos que existe o pecado da comissão e o pecado da omissão. Talvez muitos acabam se tornando omissos, tem que ter atitude e não tem. Mas seja ela qual for, espera aí, por que eu estou passando? Não sei por quê, mas eu sei de uma coisa, eu vou buscar, eu vou agir a minha fé, eu vou orar, eu vou determinar, eu vou buscar a Deus com toda a minha força, com todas as minhas forças, e o resultado, eu não tenho dúvida, é a glória de Deus na minha vida. Amém? Talvez você esteja sofrendo uma grande perseguição espiritual. E aí? Há uma força maligna lutando contra você. E o que você vai fazer? Se fazer de vítima e de perseguido? Chorar? Talvez está cheio de víbora te picando, apontando o dedo para você e te chamando de um monte de coisas, apontando o dedo para a tua vida e falando um monte de balelas. E aí, o que você vai fazer? Vai prostrar? Vai se deitar? Vai perder o poder de reação? Não, é a mesma coisa. Espera aí, se tem uma força maligna lutando contra a minha vida, se tem uma força espiritual lutando contra mim, em nome do Senhor Jesus eu não aceito. Eu repreendo agora todo o espírito, toda a força, toda a legião, toda a casta, toda a potestade que tenha se levantado para tentar amarrar a minha vida, para amarrar os meus caminhos, para embaraçar os meus negócios, para afundar aquilo que é meu, para tirar aquilo que é meu. Eu não aceito, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu uso a autoridade que foi me dada, eu uso o nome do Senhor Jesus e eu repreendo agora todo mal, eu repreendo toda a força, toda a casta, toda a potestade, toda a falange, todo o espírito da miséria, do fracasso, da derrota, da amarração. Eu ordeno, sai da minha vida, sai da minha casa, sai do meu negócio, sai da minha vida financeira, em nome de Jesus. E qual é o resultado? A vitória. Quem está entendendo? Seja qual for o teu problema, seja qual for a causa, não importa, a atitude tem que ser a mesma, e o resultado é um só, a vitória. É isso que eu quero que você entenda. Não fica procurando, por quê, onde eu errei, o que aconteceu, por quê, porque não haja. É essa atitude que você tem que ter, não é ficar parado perguntando por quê, é agir por fé, é boas atitudes de fé, é a perseverança de fé. Na fé. Amém? É isso. É esse o Espírito. É esse o Espírito que Deus espera de você.
É essa atitude. Você vai passar pelas águas, mas elas vão te afundar. Você vai passar pelo fogo, ele vai te queimar? Não. Você crê nisso? Não vai te queimar. O Senhor disse: você é meu, eu te resgatei. Eu te resgatei, tem um propósito por trás de tudo isso. Tem um propósito. O meu nome será glorificado na tua vida. O meu nome será exaltado através de você, através da tua vida. Você vê que Deus não impediu que Paulo passasse por tudo aquilo, mas levou ele, tinha um propósito especial na ilha. Tanta gente foi abençoada naquele lugar, tanta gente foi curado naquele lugar, saiu de lá honrado, saiu de lá por cabeça, cheio de provisão. Amém? Aonde está verdadeiramente o problema? Na ação e reação. Aonde está verdadeiramente o problema? Na ação e reação. Nas atitudes. É aí que está o problema. É aí que define como será. Porque, infelizmente, quando a pessoa deveria agir realmente por fé, se levantar o seu espírito com grande força, com coragem, com ousadia, que tudo isso seria mudado, às vezes cometeu um erro, fica se acusando, por quê? Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu não podia ter cometido esse erro, agora eu fiz essa cagada e eu fiz. Cagada foi bom, né? Pra você entender melhor, entendeu? Eu ia parar na caca, mas saiu a cagada. Eu fiz essa caca, saiu a cagada. Outras vezes fica parado só falando: por quê? Mas por quê? Por quê? Porque o Deus está esperando é a atitude. Não importa o porquê, não importa quem fez, não importa o que aconteceu, eu vou agir a minha fé e eu vou mudar. Eu vou fazer o que Deus está esperando que eu faça. Talvez você esteja passando por uma grande perseguição espiritual, uma luta realmente espiritual. Não vai adiantar ficar se fazendo de vítima e de perseguido, tem que se levantar e lutar. Deus está esperando, Ele te deu autoridade para isso. É se levantando, é repreendendo o mal, é repreendendo essa força maligna que está agindo não importa onde, seja no seu negócio, na sua empresa, usando pessoas, amarrando negócios, agindo na sua casa, no seu casamento para te desestabilizar. Repreende, se levanta com força, com fé, com autoridade. Se todo mundo fosse valente na fé, valente espiritualmente, igual é na carne, estava lá na frente. É verdade ou não é? Porque às vezes as pessoas viram e dizem assim: por cima de mim não, hein? Eu não aguento bucha mesmo. Mas isso só na carne, não resolve nada. Como deveria ser na fé, espiritualmente. Não, diabo, por cima de mim não. Por cima de mim não. Eu vivo uma fé, eu creio em Deus, foi me dada autoridade sobre você. Não é você que vai prevalecer não, é eu que prevaleço sobre você. Você não tem poder de amarrar o que é meu não. Deus me resgatou e me chamou para coisas grandes, viu? Deus me chamou e não importa se eu errei, não importa os erros que eu cometi, eu vivo no período da graça. Eu tenho a graça, o favor imerecido de Deus na minha vida. É para Ele que eu olho, viu? E eu não vou aceitar acusação sua, porque Ele não me acusa, Ele não me condena. Eu não vou aceitar a tua não, diabo. Quem errou? Não importa quem errou. Não importa, eu só sei de uma coisa: se eu errei ou não errei, eu quero saber o seguinte: eu estou buscando o meu Deus, estou fazendo o que o meu Deus espera que eu faça, eu estou me levantando, eu vou usar a minha fé e vou viver os meus milagres. Diabo, não adianta você pensar que vai me amarrar não adianta você pensar que você tem poder sobre a minha vida, que aliás, foi o tempo que você tinha poder sobre a minha vida, foi o tempo que eu não sabia brigar, hoje eu sei, você está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu te ordeno, sai da minha casa, sai do meu trabalho, sai dos meus negócios, tira a mão dos meus clientes, tira as mãos dos meus negócios em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem, sai em nome de Jesus. Eu te ordeno, sai em nome do Senhor Jesus. Você está aqui debaixo dos meus pés. Amém? Então fique em pé, por favor. Se coloque em pé. Quem entendeu a mensagem? Então vamos, o espírito, o tempo esfriou, o tempo esfriou o ânimo, ou os ânimos. Agora, quem quer viver coisas gloriosas antes que esse ano termine? Diga: eu não quero, eu vou viver. Diga: eu viverei. Eu verei a glória de Deus na minha vida. A obra de Deus vai se manifestar
na minha vida, antes que esse ano termine. É esse o espírito que tem que estar em você. Em ti eu me levanto, declaro a tua lei. Tu és Deus sobre